Quando você tem um problema para resolver, fica pensando nele o tempo todo, a preocupação simplesmente toma conta do seu ser. Isso é a ansiedade. E olha que interessante, um estudo recente mostrou que só 15 minutinhos de sol por dia já são suficientes para reduzir em até 30% os sintomas de ansiedade. Que incrível, né? Mas e quando nem um sol daria conta da sua ansiedade? Aí você vai para a rede social, rola o feed, vai assistir algum filme ou seriado e nada da ansiedade passar. E não resolve porque simplesmente não encaramos o problema verdadeiro, que era estar longe da presença de Deus. Que bom que você está aqui no Colo do Pai, o canal que em apenas 10 minutos por dia pode transformar a sua vida com Deus. Hoje encerramos a semana dedicada às ferramentas práticas contra a ansiedade. E nossa última chave é a luz. Eu não sei se você tem medo ou já teve medo de escuro, mas vamos supor que você está andando num lugar muito escuro e aí alguém acende uma luz. Pronto, já é o suficiente para trazer luz para o ambiente todo, não é verdade? E Jesus já disse isso, já nos ensinou sobre isso na sua palavra. Ele fala o seguinte, que nós somos sal da terra, que nós somos como luz. E se a gente parar para pensar, o que significa ser sal da terra? Quando você pega um salzinho ali no saleiro, ele não faz muita diferença, você concorda? Agora, quando você coloca sal na comida, ele tempera a comida, ele dá um sabor diferente, ele realça muitas vezes o sabor daquele alimento. E nós temos que ser assim. Nós temos que chegar nos lugares e ser luz, ser sal, contagiar o ambiente, ser alegria, trazer alegria. Mas eu sei que muitas vezes nós não estamos tão bem. Então, como levar alegria para as outras pessoas nos dias mais difíceis, mais desafiadores? É isso que eu vou te ensinar no final dessa mensagem. E olha que interessante, Jesus também fala que nós somos a luz do mundo. E ele diz o seguinte: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Como nós somos representantes de Cristo, nós temos que dar bom testemunho, temos que amar uns aos outros, orar pelos outros. E por que isso é tão importante? Para que a gente consiga glorificar o nome de Deus que está no céu. Então, quando nós falamos em ser luz, quando nós falamos em ser sal, a gente tem que entender que Jesus é a nossa luz. Em João fala o seguinte: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele é uma luz que não tem fim, simplesmente, né? Ele é uma luz infinita. E é tão legal quando você está conversando com uma pessoa e você vê que aquela pessoa tem uma leveza no falar, ela tem uma leveza na face, tem uma leveza quando ela age. Isso é a luz de Jesus resplandecendo. É tão interessante, né, quando a gente consegue ver o Espírito Santo através das outras pessoas. Isso é simplesmente lindo. E a pessoa, ela está assim porque a alma dela está em paz. Veja que interessante, a palavra diz que o coração em paz embeleza o rosto. Então, só de olhar, muitas vezes a gente já consegue ver que alguém tem semblante mais carregado ou um semblante mais leve. A palavra também nos ensina que da boca sai aquilo que o coração está cheio. Então, até o que você verbaliza mostra aquilo que está cheio o seu coração. Eu sei que você sabe, né, disso tudo que eu tô falando, que é muito importante a gente cuidar das palavras, que é importante a gente ter uma vida de oração constante, para que Deus realmente vá limpando o nosso coração, purificando a nossa mente, não é verdade? Mas olha o segredo que Deus nos deu para que a gente consiga resplandecer e encontrar a luz dele, independente das circunstâncias. No Salmo 119, versículo 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, se a gente voltar, por exemplo, que eu dei lá no início, né, que eu falei assim, imagina que você está num lugar escuro e alguém acende alguma luz, o que acontece? Você vai se sentir seguro, você vai saber exatamente para onde você tem que caminhar, você vai saber que você não vai pisar em buraco, você não vai cair num precipício, pelo contrário, a luz traz vida, a luz traz energia. Da onde vem essa luz, gente? Da palavra de Deus.
Não leia a palavra de Deus, ou seja, né, a Bíblia, como se fosse um livro qualquer, como se fosse uma narrativa, embora ela tenha muitas histórias extremamente interessantes. É importante a gente viver a palavra de Deus. E como que a gente faz isso? Vamos supor que eu quero viver esse versículo que eu acabei de falar. Então fala assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Repete isso, entendendo isso, vivendo isso. Eu não leio assim: a tua palavra é lâmpada que não, eu prometi sob juramento, eu cumprirei e vou obedecer às tuas... Não. Pai, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Tem um versículo que fala o seguinte: a alegria do Senhor é a minha força. Vá repetindo esse versículo até você viver isso na prática. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. As palavras têm um poder que você não faz ideia. Então, uma das melhores formas de você curar a ansiedade, parar de fugir do problema, né? Porque qual que é a questão? Quando a gente vai para a rede social ou quando a gente vai assistir um seriado ou um filme, muitas vezes a gente quer fugir de uma dor. Isso é legítimo, é uma forma do nosso cérebro se proteger. Mas melhor que fugir de uma dor é curar essa dor. É nunca mais sentir essa dor. E como que você faz isso? Com uma vida com Jesus. Jesus cura tudo. Então é muito importante que você traga em oração para Ele aquilo que você quer curar e, além disso, viva a palavra. Não é à toa que a palavra de Deus ela é viva. É como se fosse o próprio Deus. Não sei, vamos colocar que ele está aqui do meu lado, ele está falando tudo que está aqui. Isso quer dizer uma palavra viva. Só que ele é espírito, né? Ele não é carne, então a gente não vê ele como nós vemos aqui uns aos outros. Mas é importante a gente ter a consciência que o Espírito Santo conversa com a gente. Ele explica a própria palavra. Ele nos ajuda a viver o que está escrito na Bíblia. Olha que interessante, que Deus é tão lindo, gente. Eu sou apaixonada, porque é o seguinte, Ele nos dá o caminho, Ele nos dá toda a instrução, né, para que a gente tenha a salvação, para que a gente tenha alegria nele, para que a gente tenha principalmente paz, independente das circunstâncias. E além dele nos dar todo o caminho, ele nos capacita para a gente viver isso. Veja se não é maravilhoso. Então, não existe nada na sua vida que Deus não pode resolver. Eu falo, gente, Deus, ele manda na natureza. Ele não vai conseguir resolver um problema seu, pelo amor de Jesus Cristo. Só que daí qual que é a questão? A ansiedade faz com que a gente fique preocupado e crie 1000 possibilidades na nossa mente que, se a gente vê na prática, nunca acontece, mas ali na mente já aconteceu tudo. Então, você entender que a luz de Jesus está dentro de você, você ler a palavra, viver a palavra, declarar, verbalizar o que está escrito na palavra mais de uma vez é o que vai fazer toda a diferença nessa sua luta contra a ansiedade. Amém? Vamos fazer uma oração para entregar o nosso dia ao Senhor. Paizinho amado, o Senhor conhece o nosso coração. Às vezes ele fica agitado, pesado, confuso, mas hoje eu te peço, Pai, traga paz para o nosso coração. Aquela paz que não depende das circunstâncias, mas que só vem de Ti. Acalma nossos pensamentos, Pai, alinha os nossos sentimentos e nos ajude a descansar em Ti. Crie, Pai, uma profunda convicção no nosso coração de que o Senhor é o nosso refúgio. Ou seja, nos momentos de desespero, nós devemos correr para o Senhor. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é quem sustenta a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito. O Senhor é quem nos protege. Que o nosso rosto reflita o Senhor, reflita tudo que o Senhor faz dentro de nós, Paizinho. E que a Tua presença seja o nosso verdadeiro brilho. Guarde a nossa entrada, Pai, quando nós entramos em casa, e a nossa saída quando nós saímos de casa. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se você tem algum pedido de oração ou tem algum testemunho para nos contar, entre no nosso site www.colodopai.org. E amanhã nós vamos falar sobre o ativismo no dia a dia, ou seja, como priorizar Deus em meio a tantas tarefas que a gente tem para fazer. Até amanhã.